Você já imaginou olhar para o céu e enxergar não apenas estrelas, mas ilhas majestosas de luz espalhadas pelo universo? Pois hoje vamos embarcar numa viagem de 12 bilhões de anos-luz para conhecer uma dessas colossais estruturas, a galáxia Big Wheel, descoberta pelo telescópio James Webb quando o universo tinha apenas 15% da sua idade atual. Prepare-se para desvendar como essa espiral tornou-se um verdadeiro espelho cósmico da nossa própria Via Láctea, e por que esse achado está revolucionando nossa compreensão do cosmos. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, pense na imensidão que nos separa dela. A luz que vemos hoje partiu há mais de 12 bilhões de anos, cruzando o universo em formação até chegar aos sensores do Webb. É como se tivéssemos um bilhete de volta ao passado, permitindo observar um estágio tão remoto que, até pouco tempo, parecia impossível que galáxias tão organizadas pudessem existir nesse período. E é exatamente isso que torna a Big Wheel tão fascinante. Neste vídeo, vamos explicar de forma clara e envolvente por que não conseguimos ver a Via Láctea de fora, como James Webb desvendou a Big Wheel, quais as implicações dessa descoberta para os modelos de formação galáctica e como ela se compara à nossa galáxia. Ao final, você entenderá como missões futuras como Euclide e o telescópio Raman prometem levar esse conhecimento a um novo patamar. Então, fique conosco e prepare-se para enxergar o universo de um jeito totalmente novo. A Via Láctea é um disco gigantesco, com cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro, mas incrivelmente fino, medindo entre 1 e 3 mil anos-luz em espessura. Estamos localizados dentro desse disco, a cerca de 27 mil anos-luz do centro galáctico, o que significa que só conseguimos enxergar as regiões ao nosso redor. É como estar no meio de uma imensa floresta e tentar fotografá-la inteira. As árvores, os galhos e a neblina natural nos impedem de ver a paisagem completa. Além disso, a nossa linha de visão está constantemente obstruída por nuvens de poeira interestelar e aglomerados de gás que absorvem e dispersam a luz. Quando miramos através do plano galáctico, observamos apenas silhuetas e regiões localizadas, sem perspectiva global. Para conseguir uma visão externa, teríamos de nos afastar perpendicularmente ao disco por pelo menos 10 mil anos-luz, um percurso que, com as sondas mais rápidas que temos, levaria milhões de anos para ser concluído. Mesmo que fosse possível enviar uma sonda capaz de atingir velocidades próximas a 100 mil km por hora, ainda assim estaríamos limitados pela vastidão do espaço. Por isso, para compreender a forma e a estrutura geral da Via Láctea, os astrônomos recorrem a métodos indiretos, mapeamentos tridimensionais da posição e do movimento de bilhões de estrelas, comparações com galáxias vizinhas e simulações computacionais. É essa combinação de observações e modelos que nos permite reconstruir, passo a passo, a imagem de nossa galáxia como um todo. Em março de 2025, cientistas que analisavam dados do James Webb publicaram na revista Nature Astronomy o surpreendente resultado: a descoberta de uma galáxia espiral, hoje chamada de Big Wheel, situada a impressionantes 12 bilhões de anos-luz de distância. Essa galáxia, observada como era quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos, exibe uma forma espiral bem definida, semelhante à da Via Láctea. As análises mostram que a Big Wheel possui massa estimada em 3,7 multiplicação 10 sobrescrito 1 massas solares, e seu raio de meia-luz atinge cerca de 9,6 kPa, valores surpreendentemente elevados para uma galáxia tão jovem. Ela é aproximadamente 3 vezes maior do que outras galáxias do mesmo período, e sua rotação segue a famosa relação de Tully-Fisher, que conecta a velocidade de rotação de um disco galáctico à sua massa total. Essa correspondência sugere que processos físicos muito semelhantes aos que formaram a Via Láctea estavam em ação desde as primeiras eras do cosmos. Apesar de seus 12 bilhões de anos-luz de separação, a Big Wheel continua formando estrelas em uma taxa comparável à de galáxias coevas com massa bem menor. Isso indica que, mesmo crescendo de forma extraordinária, ela manteve um processo de acreção de gás organizado e evitou fusões caóticas que poderiam ter desestabilizado seu disco. O resultado é uma galáxia espiral impressionante, desafiando a visão tradicional de que estruturas tão ordenadas só surgiriam bem mais tarde na história do universo. Durante décadas, os modelos de formação galáctica sugeriam que, nos primeiros bilhões de anos, o universo estava dominado por galáxias irregulares, fruto de fusões violentas e acreção caótica de matéria. Somente após esse período inicial, argumentava-se, seria possível a formação de discos estáveis e braços espirais definindo galáxias como a Via Láctea. A descoberta da Big Wheel, entretanto, força uma reavaliação desses modelos. Se uma galáxia espiral tão massiva conseguiu se organizar num disco estável em um universo ainda jovem, significa que as condições físicas, densidade do ambiente, distribuição de matéria escura, dinâmica de gás, podem ter favorecido a formação rápida de discos. Simulações cosmológicas precisam agora incorporar esses parâmetros, buscando entender como um disco pode se manter coeso mesmo diante de interações gravitacionais e fusões menores. Além disso, a existência de superespirais primordiais sugere que processos de frenagem
de instabilidades e dissipação de energia ocorreram de maneira eficiente muito antes do previsto. Isso abre perguntas sobre o papel de feedback de estrelas massivas e buracos negros, e sobre como o meio intergaláctico contribuiu para a estabilidade desses discos. No fim das contas, a Big Wheel não é apenas um estranho exemplar isolado, mas um indício crucial de que a evolução das galáxias no universo primitivo foi mais complexa e diversa do que imaginávamos. Para entender o quão parecida a Big Wheel é com a Via Láctea, precisamos recorrer a mapas detalhados da nossa galáxia, baseados em dados do satélite Gaia Doutor 3. Essa missão mapeou mais de 1,8 bilhão de estrelas, fornecendo coordenadas e velocidades que permitem reconstruir a estrutura tridimensional do disco, seus braços e a barra central. Nesse modelo, vemos que a Via Láctea exibe braços bem definidos, regiões de formação estelar ativa e uma barra central de estrelas mais antigas. A Big Wheel, embora observada em um estágio muito anterior, mostra padrões semelhantes: braços espirais regulares, disco plano e concentração de massa no núcleo. A principal diferença reside na escala e na rotação. Enquanto a Via Láctea gira a cerca de 220 km por segundo na nossa posição, a Big Wheel apresenta velocidades de rotação ainda maiores, consistentes com sua massa superior. Outra distinção importante é o ambiente de formação. A Via Láctea cresceu em uma vizinhança relativamente tranquila, acumulando matéria de forma gradual ao longo de bilhões de anos e sofrendo fusões menores sem grandes perturbações. Já a Big Wheel formou-se em um universo mais denso e ativo, onde as interações eram mais frequentes. Ainda assim, ela manteve sua espiral perfeita, sugerindo mecanismos de autorregulação que asseguraram a coesão do disco mesmo diante de um cenário cósmico turbulento. Olhando para o futuro, temos grandes esperanças com missões como Euclide e o telescópio romano da NASA. A missão Euclide, lançada em julho de 2023, está mapeando em 3D a distribuição de bilhões de galáxias até 2030, investigando a influência da matéria escura e da energia escura na evolução cósmica. Seus dados poderão revelar quantas galáxias espirrais existiam em cada estágio do universo e como elas se organizaram em discos. Já o telescópio espacial Roman, programado para maio de 2027, oferecerá um campo de visão 100 vezes maior que o Hubble, permitindo estudos de larga escala de regiões ricas em galáxias e detalhes de exoplanetas em torno de estrelas distantes. Com sua alta resolução e sensibilidade infravermelha, o Roman abrirá uma nova janela para as galáxias primitivas, possivelmente identificando outras Big Wheels e testando a universalidade dos processos que formam discos espirais. Em resumo, a descoberta da galáxia Big Wheel redefine nossa noção de quando e como as galáxias em forma de disco surgiram. Se hoje podemos traçar semelhanças entre ela e a Via Láctea, é porque há padrões universais regendo a formação de estruturas cósmicas. À medida que novas missões trazem dados cada vez mais precisos, nossa compreensão do universo se aprofunda, revelando um cosmos mais dinâmico e surpreendente. Se você ficou fascinado por essa jornada de 12 bilhões de anos-luz, deixe seu like, inscreva-se no canal Círculo Celeste e ative o sininho. Ainda temos muitas histórias para contar sobre as galáxias que iluminam o nosso universo.